Para esse estandarte aqui, eu vou usar parte de uma fantasia, principalmente essa parte do cinto, que eu achei muito bonita e foi uma das coisas que eu consegui trazer, porque a fantasia era enorme e eu não conseguia dobrar para poder caber na mala. Então a parte principal que eu vou usar é esse cinto, coisa mais linda, muito, muito bem feito. E aí eu tô checando para ver qual dos dois lados tá mais bem guardado, mais melhor conservado depois de desfilar e tudo mais. E esse lado foi o melhor e eu resolvi manter ele da maneira que tava. O outro eu acabei desmontando para poder fazer compor outras partes do estandarte, dos estandartes, porque eu acabei fazendo dois estandartes com essa fantasia. Então eu tô tentando cortar aí e tirar da melhor maneira possível sem danificar o material para que dê para aproveitar ao máximo. E eu tentei usar a tesoura, não consegui nessa parte, mas o estilete funcionou muito bem. Esse esse lado do estandarte do cinto, eu achei muito interessante o formato dele, porque ele meio que tem um formato de alguns estandartes. Então eu tentei conservá-lo o máximo possível semelhante ao que a fantasia era, porque essa seria um testamento do que a fantasia foi, e o restante eu poderia modificar. Só tinha um problema, ele era para caber como cinto, ele era meio curvado por causa do formato do corpo e a maneira como ele caía também na fantasia, mas só que não funcionava para o estandarte. Então eu tive que retirar essa parte do cinto em si e para poder reajustar ele de maneira menos curvada, né, da maneira mais reta possível. Então eu tirei essa parte do cinto em si para ficar só com essa parte de baixo e aí eu tô testando, tinha na fantasia tinha uns laços que eu tentei utilizar, mas eu não gostei muito da maneira como ficou. E daí eu acabei que fiquei com esse buraco, com essa curvatura que eu vou ter que pensar em como fazer. Aí eu tô pensando em como eu vou criar mais, adicionar mais elementos também para fazer essa lembrança desse do que a fantasia foi. E eu achei que vai ficar bem interessante com esse babado no redor. Eu tive que refazê-lo, mas deu tudo certo, foi bem tranquilo. Aí eu tô usando possibilidades com os laços que eu retirei da blusa que vinha na fantasia. E mas então eu tô aí olhando as possibilidades, o que pode ser feito, mas no final das contas eu achei que o que ficou melhor mesmo foi o próprio cinto, só que agora eu tinha tirado essa curvatura dele, que dá pra ver bem ali a curvatura como era, e, e daí eu tava tentando ver também mais umas possibilidades, mas eu acabei voltando pro cinto. Esses daí são os meus moldes de estandartes e tanto eu chamo de platibanda, que é aquela parte de cima do estandarte, quanto da base, da parte de baixo. E eu acabei que não achei que nenhuma ia rolar, ia ficar legal, e eu resolvi ver de novo com o laço para ver se rolava, se não rolava, quais as possibilidades, até deixar dois laços ali. E porque eu precisava achar uma maneira de fechar esse buraco, né? Mesmo que eu fosse adicionar o, a parte do cinto, eu precisava ainda tapar esse buraco que vai ficar ali entre os dois. Porque ali, ó, eu tentando deixar umas na parte de baixo para não aparecer esse buraco tão grande. Mas a melhor coisa era subir e daí eu tinha que tapar esse buraco de alguma forma. Eu decidi o tamanho que eu precisaria ter essa cobertura, né, essa parte de cima. E, e aí eu resolvi retirar essa fita, era o que prendia na cintura. Eu tirei da melhor maneira possível, descosturei, porque eu queria utilizar isso novamente como suporte do estandarte no bastão. Que eu
fiz um bastão com pedaços de móveis antigos que eu coleciono, digamos assim, que eu vou coletando e guardando. E eles são todos ornados, muito bonitos, e eu resolvi usar eles de base, de estrutura para esse bastão do estandarte. E a maneira de prender no, no estandarte, o bastão no estandarte, o estandarte no bastão, melhor dizendo, é, é com essas cintos, né? Esses laços. E eu resolvi tirar ele para não danificar nada do que ia usar e reutilizar eles ali mais para frente. Aqui eu tô tentando ver como vai ficar, qual a posição. Ali eu ainda tô tentando, pensando nesse laço, como que eu vou utilizar. E olha só como ficou. Eu virei ele de cabeça para baixo e olha como o buraco ficou ainda maior. Então eu precisava achar algo que completasse. Ali eu tentando dar um formato para esses laços, porque eles eram bem sem um volume, sem nada, e eu resolvi aramar ele no final das contas e para dar esse volume. Mas eu acabei não utilizando nessa parte aí, ou nessa platibanda do estandarte final. Mas eu gostei bastante desse elemento, dessa runa, não sei, esqueci o nome disso. E, e daí a maneira como eu pensei em fazer foi colocando mais desse babado aí para tapar esse buraco e a runa por cima para para cobrir totalmente. Eu acabei colocando, na verdade, duas camadas desse babado para poder tapar todo o buraco e ficou perfeito. Nem deu para perceber. Ahn, Achei que ficou bem legal nesse formato. Daí eu tava olhando com as bolas. Eu, eu utilizei essas bolas, na verdade, no colar que eu fiz, no pendente que eu fiz. E elas ficaram bem legais com esse estandarte. Porque eu acabei que fiz dois com essa fantasia, mas com esse foi o que ficou melhor mesmo. Eu, do restante das fantasias que eu não consegui trazer, eu retirei algumas partes e de alguns elementos, de algumas contas e pedras e alguns outros adornos. Eu os retirei e eu vou utilizar para preencher os espaços e para dar um acabamento bom na parte que eu retirei ali na parte que eu cortei do cinto. Bebam água. Eu tô bebendo água ali, bebo muita água e continuo bebendo muita água. Aqui eu tô vendo quanto desse babado eu vou precisar e onde começo, se eu começo na parte de cima ou na parte de baixo. Então eu acabei fazendo toda essa parte de baixo primeiro e depois colocando a parte de cima. Ali, como eu disse, eu tive que refazer um pouco desse babado, porque na hora que eu retirei da fantasia ele se soltou, mas ele manteve bem, não danificou nada, ele é de um TNT e, e não, acabei que consegui refazer. O que eu vou ter que fazer, ou tive que fazer no final, é passar ou passar com vapor para poder desamassar, porque ele é muito bonito, mas ele amassa fácil. Eu tive que desamassar tudo isso. Então, depois que o estandarte ficou pronto, eu passei com vapor e tirei todo esse amassado que ficou. Ali eu estava tentando entender como era esse prissado que foi feito, esse vinco, essa dobra que foi feito, e daí eu refiz e prendi com cola quente. Para falar a verdade, a minha preferência seria por costurar algumas partes desse estandarte para dar um acabamento melhor e uma firmeza melhor também, uma segurança maior.
mas eu tava sem a minha máquina e a cola quente ela prende bem, então eu acabei que usei cola quente nesse estandarte todo. Mas a minha preferência nesse pedaço aí seria, por exemplo, em costurar, passar na máquina rapidinho e eu já resolvia isso. E também costurar no próprio estandarte, no estandarte em si. Só que, como já tinham vários outros elementos ali ah, presos nesse estandarte, não teria como eu passar novamente na máquina que ele não ele danificaria. Então, já que eu ia usar cola quente mesmo, eu já falei, vou fazer agora e com cola quente em tudo. Ali eu tava olhando se eu queria deixar mais desse babado aparecendo ou se eu deixava escondia um pouco mais para dentro para não aparecer tanto, não ficar tão largo, mas eu achei que deixar ele bem na pontinha e aparecer tudo ficaria melhor. Eu fiz um outro que foi a parte de baixo desse estandarte, como ele era menor, eu utilizei menos desse babado, escondi mais ele, então ele ficou um pouquinho menor porque as proporções ficavam melhores dessa forma. Ahn, essa fantasia é muito, muito bem feita e dá pra ver na parte de trás aqui desse cinto o acabamento que foi que foi utilizado, né? E eu nunca deixo de me impressionar com o detalhe e com todo o esmero que essas fantasias são feitas. E apesar de que elas são vistas de longe, então as pessoas acabam que não veem no detalhe, mas tem muito, muito, muito detalhe envolvido, camadas e camadas que mesmo em um desfile de escola de samba que as pessoas veem as coisas de longe no geral, isso não aparece, mas o acabamento fica, continua sendo impressionante. Aí é o posicionamento que eu acabei deixando. O, eu vou colocar o babado nessa parte de cima. E como eu disse, eu acabei colocando duas camadas. Então, eu fiz a primeira camada e depois a segunda. E também o que eu fiz, eu acabei que não mostrei no vídeo, é na parte dessa pedraria, digamos assim, dessa parte de, do acabamento que tem na parte de cima e de baixo dessa parte aí, eu coloquei na lateral, eu tinha vários sobrando que eu retirei de uma outra parte da fantasia, e eu acabei preenchendo na lateral para ajudar no acabamento. Apesar de que, novamente, eu vou colocar elementos por cima e não vão ser vistos, mas eu gosto de terminar cada peça e independente de que aquela parte vai ser vista ou não, ela vai ficar bem feita e bem acabada. Mas até porque quando eu estou montando e fazendo a composição ali, eu posso mudar de ideia em um elemento que vai ficar ou não. Por exemplo, esses laços já ficaram na parte de cima, na parte de baixo, e eu acabei mudando de ideia. E é assim que ficou esse estandarte. Espero que tenham gostado dessa parte.